João 8, capítulo 8, né, versículo do 1 ao 11. Você lembra que ontem, quem estava ontem, nós conversávamos sobre a história da mulher que foi encontrada por Jesus no poço, na Samaria, né? A mulher que nós chamamos de samaritana, que também está descrita no Evangelho de João. Muito bonita a passagem que nós lemos ontem, João 4. E hoje nós vamos ler a passagem que está em João, no capítulo 11, falando também de outra mulher que foi encontrada por Jesus. E você sabe que a Bíblia, ela é tão fantástica, né? Eu estou nesse ano fazendo o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano, né? Todos os dias o Orlando está me ajudando, Orlando Júnior, que eu estou lendo a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Comecei dia 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro, né? Está entrando um vídeo todo dia no meu canal ao meio-dia, no YouTube, e eu estou falando sobre isso, e a gente já sabe, né? Vou ser sincero, a gente que é padre, estuda teologia, estuda a Bíblia, mas cada vez que você lê a Bíblia, você pode ter lido antes. É algo novo, é algo profundo, é algo que você não percebeu, é algo que está falando diferentemente com você do que você tinha entendido antes. Porque a palavra de Deus, gente, é muito profunda. Não tem fim, sabe? E também, cada vez que você lê a palavra, você está numa situação de vida diferente. Então a palavra te encontra de maneira diferente. E você sabe que a Bíblia, ela é cheia de situações de cura interior. Não é só a cura que Jesus fez, mas as situações, os enredos. Eles são enredos de cura, né? Os personagens são personagens que nos mostram qual é o itinerário da cura interior. Dá um pouquinho mais de retorno para mim da minha voz e do piano, por gentileza. Então, são personagens de cura interior, são roteiros de cura interior, né? Então, nós vamos ler agora João capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, Jesus começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Em outras traduções, né? Foi pega em flagrante delito de adultério. Quem é da área jurídica entende bem essas terminologias. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, né? Ali naquela parte do templo, era um lugar que tinha um pouco de areia, né? Porque o templo tinha um pavimento sólido, como um pavimento como esse aqui, né? Que é concreto, revestido de piso. E tinha um pavimento onde ficavam os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. E tinha um lugar, né? Um jardinzinho que tinha uma areia. Então Jesus começou a escrever nessa areia, com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Sinceramente, quem já tinha lido assim com bastante atenção essa passagem e já conhecia? Levanta a mão. Ai, que bom, bastante gente. Louvado seja Deus. Então veja bem, como eu disse, essa passagem, amado filho, amada filha, ela nos apresenta um roteiro de cura interior. O que é um roteiro? É algo que você segue para com certeza você chegar naquele lugar. Quem aqui veio de Minas? Levanta a mão. Olha, bastante mineiro, hein? Trouxeram pão de queijo ou não? Próxima vez, brincadeira. Quem veio do Rio de Janeiro? Que são os estados mais perto, né? Mais perto daqui, desculpa. Quem veio de São Paulo, interior ou capital? Alguém do Nordeste? Ei, o povo do Nordeste é animado, hein? Alguém do Sul, da minha região? Tem uns 3. Tem mais. Alguém do Centro-Oeste? Cuiabá, região?
Alguém do norte? Manaus. Para você chegar aqui, eu pressuponho que você usou um roteiro. Sim ou não? Por mais que não foi você que usou o roteiro. Padre, eu saí de Manaus, eu vim de avião, padre, é longe. Mas o seu piloto usou um roteiro para chegar aqui, uma rota. Porque se o seu avião, ao invés de se direcionar para São Paulo, se direcionasse para Miami ou para Orlando, você ia passar o final de semana na Disney, não aqui, né? Aqui é melhor, hein? Não seja tentado a pensar quem me dera, não. Você está rezando, você está com Deus, cara de pau, né? Mas enfim, o piloto teve que direcionar a rota para chegar aqui, sim ou não? Você que veio de Minas, vamos supor que você é da cidade mais próxima aqui de Minas, que eu acho que é Passa Quatro, se eu não me engano. Você teve que descer a serra para vir para cá. Se você vai em sentido BH, uma hora dessa você está assistindo o jogo do Atlético Mineiro lá no Mineirão, não é? Você, o povo já está falando, Galo, né? Você tem que traçar a rota para chegar onde você precisa chegar, sim ou não? E essa passagem é uma rota, é um roteiro bíblico de cura interior. Por quê? Vamos prestar atenção em cada detalhe. O padre vai esmiuçar aqui e trazer detalhes que não são evidentes nem aparentes, tá? Então presta atenção, porque a partir de hoje você vai conhecer essa passagem bíblica. Tenho certeza que você vai perceber detalhes que você não tinha percebido. Em primeiro lugar, aqueles homens eram maus, né? Querendo matar aquela mulher, sim ou não? Não necessariamente. Eu vou te explicar. Nossa, padre, você defende o assassinato? Não, criatura. Vamos entender o contexto. Você sabe que quando o povo de Israel foi criado, presta atenção, não é que eles estavam fazendo certo em matar uma pessoa, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que entender o contexto da situação. Por isso que esse projeto que eu estou fazendo, Leia a Bíblia em um Ano, é fantástico. E nada justifica o assassinato, mas nos faz entender o contexto. Quando Deus criou o povo de Israel, gente, naquela época as pessoas eram povos tribais. Era uma época muito violenta. Eu explico isso no projeto Bíblia em um Ano que eu estou fazendo. Então não adianta a gente querer entender coisas do Antigo Testamento com a cabecinha que a gente tem hoje, forjada pelo politicamente correto, né? Eram povos tribais, eram povos violentos, eram povos que viviam em guerra. Então, para criar o povo de Israel, para dar uma identidade de povo, Deus teve que se abaixar e chegar no nível deles e falar uma linguagem que eles entendiam. Porque matar uma pessoa naquela época era como tomar um sorvete hoje, entendeu? Era muito comum. Então quando você for tomar um sorvete, pensa nisso e toma menos. Você não engorda e entra na lógica, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, era muito comum, eram povos tribais, gente. Eram povos violentos. Então Deus criou o povo de Israel, fez uma promessa a Abraão, depois aconteceu Isaac, Jacó, né? Isaac e Jacó foram para o Egito, ficaram presos, eram escravos, se matava com muita facilidade. Então Deus os levou para o deserto para fazer o quê? Em primeiro lugar, para tirar deles a mentalidade egípcia pagã que eles tinham na mente, porque eles adoravam outros deuses, eles matavam a troco de nada, e não tinha lei, não tinha civilidade, não tinha direito, porque a lei, gente, ela é importante, a lei te protege. Você está entendendo? Se não tivesse lei, você pode falar, não gosto do meu vizinho, vou matar ele e acabou. Não, existe uma lei. Se você matar uma pessoa, você vai arcar com as consequências. Então, eles não tinham lei. Eles seguiam dominados pelo faraó, pelo Egito. Eles não eram livres, eles não tinham sua própria legislação. Então, quando Deus os levou para o deserto, Deus os levou para os libertar da mentalidade pagã e para os ensinar a ser um povo. Então Deus, através de Moisés, lhes deu a lei, que está lá no livro do Levítico, no livro dos Números, no livro de Êxodo, que eu estou acabando de ler lá na Bíblia em um ano esses dias. Então Deus deu a lei a Moisés, e Moisés escreveu aonde? Onde Moisés escreveu a lei? Onde? Na rocha, numa pedra, sim ou não? Guarda esse detalhe que é importante. Então Deus foi falando, olha, você não pode matar o seu irmão. Se você matar, você vai ser punido. Então, o que parece para nós um retrocesso, naquela época era um avanço, porque não tinha lei, gente. E aqueles povos, eles eram tão violentos, que se você adulterasse, por exemplo, com a minha esposa, vamos supor que eu estivesse lá e fosse casado, eu mataria você e sua família inteira. Então, o que ia virar o povo? Ia virar uma confusão. O povo nunca ia ter união. O povo nunca ia ser uma nação.
Então Deus deu essa lei, porque era a linguagem que eles conseguiam entender, através de Moisés. Quem adulterar vai ser apedrejado, o homem e a mulher, para eliminar esse mal de Israel e acabar. Porque ninguém vai fazer mais, né, depois, e ninguém vai matar a família inteira do outro. Porque era muito violento, gente. O Antigo Testamento, se você torcer, sai uns 2 litros de sangue, né? Mas era outro mundo, era outra época. Não adianta a gente com a nossa sensibilidade. Ai, por quê? Vamos deixar de ser besta, né? Entender a história, entender o contexto, ser mais maduro, né, para ler a Bíblia. Mas enfim. Então, aquilo que parece um retrocesso para nós, foi um avanço. É que nem na Idade Média, quando fala dos julgamentos que aconteciam. Gente, julgamentos que a igreja introduziu na Idade Média, que hoje as pessoas criticam, foi um avanço violento. Porque na época, se um senhor feudal acusasse lá um vassalo, porque queria pegar a terra dele, ele acusava, não tinha julgamento, ele matava o cara, queimava o cara e pegava a terra. Então começou a ter julgamento, o que não tinha. Isso já foi um avanço, do ponto de vista penal, jurídico, né? Então Deus ordenou. Para quê? Para que ninguém mais adulterasse, porque venhamos e convenhamos, né? É um grande incentivo, né? Quando alguém diz para você, olha, não come minha carne, senão eu te mato. Tá bom, eu estou motivado agora a não comer a sua carne. É ou não é um incentivo, né? Então, era a linguagem que o povo conseguia entender. Então, Deus instituiu essa lei. Por quê? Para que o mal fosse menor, entendeu? Porque, infelizmente, no Oriente Médio até hoje, essa questão de adultério, o cara vai e mata a família inteira do outro. Por exemplo, a guerra que há lá, né, entre judeus e islâmicos. Gente, isso aí tem 4.000 anos, 3.000 anos, quase, né, de guerra. Tem 3.000 anos que o islamismo foi criado um pouquinho depois. Mas para dizer, tem muito tempo, né? E não é simples de resolver, porque foram gerações que mataram gerações, entendeu? Seu bisavô matou a minha família quase toda. E como é que o perdão acontece fácil? É outra sociedade. Então existia essa lei. Só que essa lei, como disse São Paulo na carta aos Romanos, ela serviu como um pedagogo por um tempo. Para preparar quem? Para preparar o povo para receber o Messias, Jesus. Que seria Deus encarnado que reformaria, né? Mudaria a maneira das pessoas pensarem. Só que o ser humano, nós temos uma tendência muito grande a ser rígido com as coisas, né? Quando se trata de punir o outro, claro, não de punir a gente mesmo. Então aquela lei se internalizou. E quando aqueles homens levaram aquela mulher para ser apedrejada, tinha um sentido, tinha um contexto, você está entendendo? Era uma lei que existia, gente, há mais de 1000 anos. E que estava fazendo a nação se tornar nação. Só que a lei em Levítico número 20, ela ordenava que a mulher e o homem fossem apedrejados, né? Onde estava a criatura, né? O homem não estava lá, né? Ou já tinham matado ele no caminho, ou fizeram vista grossa porque ele era homem. Era uma sociedade, infelizmente, machista, né? Mas eles estavam cumprindo a lei. E muito possivelmente o marido dela estava ali. Porque a lei, ela ordenava que para o flagrante acontecer e o julgamento acontecer, o que sofreu ali o delito deveria estar presente, julgando também. É como a lei, né? O princípio jurídico do sem corpo não há crime, né? Tinha que ter ali o acusado, quem sofreu, né? Então, aconteceu esse contexto. E chegaram em Jesus, mas chegaram em Jesus armando um laço, né? Porque se Jesus, gente, veja bem a situação que Jesus estava. Se Jesus falasse, não, tem que obedecer a lei de Moisés, tem que matar. Eles iam falar, mas por que você prega a misericórdia e está falando para matar ela? Matá-la. Mas se Jesus falasse, não, tem que perdoá-la. Então você está indo contra a lei de Moisés? Só que ir contra a lei de Moisés naquela época, a lei de Moisés tinha princípio jurídico também na época. Ele poderia ser preso, condenado. Ele não poderia ser morto, porque só o imperador, o representante do imperador romano, tinha poder jurídico para legislar sobre uma morte. Mas ele poderia ficar preso a vida inteira, pela guarda, pela polícia do templo. Porque aquela lei era também civil. Então você viu que sinuca de bico que Jesus estava? Né? Que pergunta maliciosa que fizeram para ele. E o que Jesus respondeu? Primeiramente, o que ele respondeu? Nada, o povo está atento hoje. Uma salva de palmas a esse povo maravilhoso. Povo que conhece a Bíblia. Estou gostando de ver, hein? Estou gostando de ver. Tem dias que você faz pergunta que você fala assim, onde foi que eu errei, né? Que nem a mãe de adolescente que ensina 4 vezes, ele não aprende. O que eu fiz? Mas Jesus não respondeu nada. Porque veja bem, os homens não estavam certos. Nada justifica a violência. Mas por um tempo aquela lei foi um mal menor, que deu identidade ao povo. Porque senão, como eu expliquei, eles iam começar a se matar, eles nunca seriam um povo. Sabe? Só que Jesus ficou quieto.
E o que Jesus fez? Ele estava escrevendo no chão. E no que ele estava escrevendo no chão? O que tinha no chão? Areia. E você sabe que alguns comentaristas, sobretudo Santo Agostinho também se inclina dessa maneira, eles escreveram, ninguém sabe o que Jesus escreveu no chão, né? Mas alguns comentaristas dizem que Jesus estava escrevendo no chão, primeiro, os pecados daqueles homens, dos mais velhos. Porque Deus sabia qual eram os pecados daqueles homens. E depois, os pecados daquela mulher. Por que ele escreveu no chão os pecados deles? Padre, para condená-los, né? Porque ele odiava aqueles homens. Não. Ele também queria salvar aqueles homens. Ele também queria mostrar a verdade para aqueles acusadores. Porque Jesus, ele não quer salvar só você, ele quer salvar quem está te ferindo também. E ele quer que você, como eu falei na missa ontem, o evangelho do amar os inimigos, né? Ele quer que você olhe o seu inimigo como ele olha. Ele escreveu os pecados. E talvez um mais velho olhou lá, né? O velhinho lá, os mais velhos eram mais respeitados, os que tinham mais autoridade moral na época. Olhou e falou: opa, aquilo ali fui eu. Aí o outro olhou e falou: ficou olhando para a vizinha tomando banho. Fui eu. Né? Todo mundo se identificando. Mas Jesus queria condenar todo mundo, sim ou não? Queria? Se ele quisesse, ele tinha escrito na rocha. Ele escreveu na areia. Porque na areia, gente, se você assoprar, se você bater o pé, se vir um vento, apagou. É assim que Deus age com você e comigo. Ele escreve os seus pecados na areia. O diabo escreve na rocha, para te mostrar, você pecador. E aqui eu já posso dizer que essa reflexão se inclina a curar, a trabalhar a cura da ferida da culpa, né? Da acusação, ferida emocional da culpa, que é uma ferida interior. Deus escreve os nossos pecados na areia. Ele escreve os mandamentos na rocha, para que nós lutemos para obedecê-los, porque os mandamentos são irrevogáveis. Mas os seus pecados eles escrevem na areia. Então quer dizer, padre, já que está na areia, eu posso pecar todo dia? Não, eu não falei isso. E o que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. Em algumas traduções, vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. E o que é pior do que ser apedrejado? Ir para o inferno, perder a salvação eterna. Porque as pedras iam doer por 5 minutos, talvez 10. O fogo do inferno queima para sempre, não se extingue. Então Jesus está mostrando, em primeiro lugar, Ele quer salvar todos. Ele quer salvar você, mas Ele quer salvar o teu acusador. Ele quer salvar o teu inimigo. Segundo lugar, Ele escreve, como eu já disse, os nossos pecados na areia. Ele não vai, tem um salmo tão lindo, né? Que diz assim, o Salmo 102, algumas traduções 103. O Senhor não fica sempre repetindo as suas queixas. Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não guarda a sua ira para sempre. Que coisa linda isso, é ou não é verdade? Que misericórdia constrangedora, né? O amor de Deus é constrangedor. A gente fica nu, né, do ponto de vista espiritual diante desse amor. Que nos olha com tanta ternura, que nos entende, né? Não para que a gente viva no pecado, mas para que a gente de fato recomece. Recomece. E olha o que Santo Agostinho falou. Eu vou trazer um pouco agora mais Santo Agostinho. Eu trouxe essa reflexão falando... Aliás, antes de entrar em Santo Agostinho, deixa eu desenvolver um pouquinho mais isso. Quando Jesus escreve os pecados na areia, Ele está afirmando que Ele não vai ficar para sempre lembrando o seu pecado. Se você confessou, seu pecado foi perdoado. Claro, é bom que você faça penitência, é bom que você busque uma indulgência no dia de indulgência, para ser ali perdoado das penas temporais dos seus pecados. Mas Ele te perdoou, acabou. Ele diz, levanta. Você sabe que cada gesto de Jesus ali é profético. Quando eles trouxeram a mulher, gente, aquela mulher, já tinham rasgado uma parte da roupa da mulher, porque a lei era, não deixando ela nua, claro, mas rasgando em sinal de que ela estava em contrassenso com a verdade, né? Estavam arrastando ela pelos cabelos, muito provavelmente. Tiraram o véu dela, porque na época a mulher não andava sem véu. O véu era a proteção, segundo o costume da época, da dignidade da mulher. Só os íntimos veriam o seu cabelo. Então eles arrancaram o véu e já falaram, essa aqui não tem dignidade. Puxaram ela pelo cabelo, jogaram ela no chão. E o que o Evangelho diz? Que Jesus estava em pé, ensinando, sim ou não?
Só que quando jogaram aquela mulher no chão, o que Jesus fez? Qual foi o gesto? Ele se abaixou. Se abaixou para quê? Antes de escrever no chão, o que ele fez? Ele olhou para essa mulher. Aí já começou o processo de cura dela. Porque veja bem, imagina como estava a autoestima dessa mulher. Imagina o sentimento de inferioridade. Imagina o sentimento de culpa. Imagina a autoacusação. Imagina a acusação do demônio nos seus sentimentos. Imagina o medo da morte. Quantas coisas essa mulher não estava vivendo ao mesmo tempo. O nível de tensão, de estresse, de ansiedade. Jesus se abaixou e olhou para ela. Talvez, gente, esse foi o olhar mais puro que ela recebeu de um homem em toda a sua vida. Porque os outros homens só olhavam a ela como um objeto, né? Eu fico admirado, às vezes a mulher está buscando amor e não entende que as pessoas não estão olhando para ela com amor quando ela fica mostrando o seu corpo nas redes sociais, quando ela fica andando com roupa curta demais. Eu sou padre, mas eu sou homem, eu posso dizer a partir do nosso instinto masculino. Você não vai atrair ninguém que te respeite mostrando excessivamente o seu corpo. Não vai, não tem como. É em contrassenso com o instinto masculino. Infelizmente, a gente precisa se converter, mas é assim que funciona. Talvez aquela mulher, ela buscou amor em tantos corações, gente, porque o que leva uma pessoa para adultério? Tudo bem, talvez existe ali um vício sexual, uma compulsão, uma coisa que a pessoa precisa de libertação, né? O espírito de luxúria acontece. Mas muitas vezes a pessoa está buscando amor. Sobretudo no caso das mulheres, o homem psicologicamente é um pouco mais instintivo, né? Mas a mulher, ela é mais afetiva, isso é psicologia, não estou falando do que eu acho, né? Então, talvez ela estava buscando o afeto, talvez ela estava buscando atenção, talvez ela estava buscando o amor que ela não teve do pai na infância, eu não sei. Mas ela estava condenada, acabou, ela ia morrer. Ela se sentia um lixo, ela não tinha mais dignidade. Então Jesus se abaixou e olhou para ela. Um homem não se abaixava para uma mulher naquela época, infelizmente, era a cultura do Oriente Médio. Só que Jesus é um homem em contrassenso com o mundo, ele era Deus, né? Ele se abaixou e olhou, como eu disse, talvez o olhar mais puro, o olhar mais sincero. Nunca um homem olhou para ela daquele jeito, nunca. E aquele olhar já mostrou para ela a seguinte coisa: eu tenho valor. Segunda coisa, eu não sou o meu pecado, ele me vê além. É tão bonito quando alguém nos vê além do nosso pecado, não é verdade? Você tem pecado, sim ou não? Achei que estava todo mundo imaculado aqui. Eu ia ligar até para os padres lá do confessionário, pedindo para eles irem embora, que hoje não precisaria atender confissão. Mas é tão bom quando você vai confessar, por exemplo. Gente, eu amo a confissão, eu amo o sacramento da confissão. E eu sou tão grato a Deus, porque antes de ser padre, e também como padre, tá? Porque padre também confessa. Tempos atrás uma pessoa me viu na fila da confissão lá em Aparecida, ficou tão assustado. Eu falei, você não sabia que padre confessa, não? Médico também fica doente. Eu falei para ela, lá é verdade. E mesmo que não sejam coisas graves, todo mundo tem que se confessar. Tem que tomar banho, né, gente? A confissão é o banho da alma. Porque de pecado invenial, irritações, isso aí vai aumentando, crescendo a ira que às vezes a gente fica. Quem não fica com ira no trânsito às vezes, né? Quando você está aqui na Dutra, na pista que é de 110, aí tem uma pessoa andando a 60 por hora. Na pista da esquerda, ainda você buzina, fica bravo, não entende. Fala, mas meu amigo, né? E tem uma fila de 25 carros atrás, né? Isso é uma coisa que me deixa muito calmo, sabe? Muito em paz. Claro, eu não xingo, mas eu só falo, Deus te abençoe, né? Mas eu amo a confissão. Voltando ao assunto, eu amo. Porque, gente, como eu disse, eu fiz experiências lindas, lindas, lindas na confissão. Meu Deus, como é maravilhoso confessar. Os irmãos protestantes, quem não vive o seu catolicismo, perde muito por não confessar e não entender o que é a confissão. Eu lembro quando jovem, gente, quando eu comecei a participar da igreja, eu acho que todo mundo na vida, eu acho não, deixa eu refazer a minha sentença. Eu penso que seria muito importante para todo mundo ter uma experiência com a própria fragilidade, sabe? Às vezes você vê uma pessoa, esses dias eu vi uma pessoa condenando uma pessoa que tinha caído. Eu olhei para ela e pensei assim, esse cara nunca fez nada na vida, não sabe o que é lidar com a fraqueza, não sabe o que é ter um vício, né?
condenando o outro que caiu. Eu falei para o rapaz, né? Você nunca deu um beijo na boca na vida, para você saber qual que é a dificuldade. Então baixa a sua bola, né? Para você parar de julgar as pessoas. Você não sabe o que é lidar com as fraquezas, com a fragilidade. Santo Agostinho dizia que às vezes ele rezava para certas pessoas pecarem. E o dia que eu li isso, eu levei um susto. Por quê? Porque ele falava assim, essas pessoas pecando, elas vão ser mais humildes. Elas vão saber que elas têm fraqueza, que elas não têm que definir os outros, julgar os outros. Que elas não são juízas. Claro, ninguém tem que morar no pecado, mas o juiz é Jesus. E o juiz se abaixou para olhar nos olhos de uma pecadora. O juiz. Porque ele disse depois, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem que não tinha pecado lá? Só ele. E o que ele fez? Ele se abaixou e olhou nos olhos. Na confissão isso acontece. Jesus se abaixa. Abaixar é uma metáfora para aquilo que está escrito em Filipenses 2, a kenosis, né? O esvaziamento. Ele se esvaziou, né? Deus se abaixa, Deus se inclina para olhar nos olhos da criatura que pecou, que está errada. Ontem eu dizia, lá na missa, né, que eu conversava com um muçulmano da Arábia Saudita, lá onde eu estava, no país que eu estava um mês atrás, no mestrado, e eu expliquei para ele algumas coisas do cristianismo, e ele ficou encantado, dentre elas isso, né? A misericórdia de Deus, não tem lugar nenhum. Porque na religião dele, no islamismo, a chapa ferve. Você pisou na bola uma vez só, não é? Você machucou alguém, eles vão te machucar. Você roubou alguém, vão cortar a tua mão. Sabe? Então, Jesus se inclina, Ele olha nos olhos. Na confissão, Jesus se inclina. Ele desce no seu nível, no meu nível. Mas por que Ele se inclina? Para ficar lá no chão e falar, olha, continua aqui no chão? Não. Ele se inclina para que quando Ele levante, porque no final da passagem Ele levantou, a gente levante junto. Ele nos levanta pelo seu perdão, pela misericórdia. Na confissão, essa passagem acontece. A confissão, gente, é um lugar onde você sempre se declara réu, condenado, culpado, e sempre vai sair absolvido. Claro, com o propósito de não pecar mais. Se você não tem o propósito de não pecar mais, eu como padre não posso te absolver. Não, padre, eu pequei, matei 2 e tem mais 3 amarrados para matar amanhã cedo. Então não vou te absolver, né? É como a pessoa que fala, ai padre, eu estou tão bravo porque o padre não me absolveu. Você continua em estado de pecado mortal? O padre não pode te absolver. Não é que ele não quer, ele não pode. Porque você não vai mudar de vida, de situação. Você está num relacionamento errado, você está vivendo uma situação de fornicação, você está em pecado. Não dá, porque você tem que ter o propósito de querer mudar, de querer sair dessa situação de alguma forma, sabe? Então Jesus se abaixa, Ele olha. Na confissão, gente, em cada confissão, a confissão é um sacramento de cura interior profundo. Porque na confissão você chega e despeja a sua miséria em Jesus. E lá o que Ele faz? Ele escreve o seu pecado na areia. E quando o padre te diz, eu te absolvo, o próprio Jesus vai lá e pisa nessa areia, faz uma confusão que você não consegue ler uma letra, uma vogal daquele pecado. Acabou. Você é perdoado. Só que infelizmente tem muita gente que confessa e continua se condenando, e continua preso no pecado. A culpa é um grande instrumento na mão do diabo para não deixar você crescer e realizar todo o seu potencial, para não deixar você se tornar o que Deus quer que você seja. Porque há uma diferença entre, eu falava isso ano passado e repito, entre culpa e arrependimento. A culpa, gente, em primeiro lugar, é um ato narcisista, egoísta. Você se coloca no centro, como eu pude fazer isso, eu sou muito ruim, eu não presto. O negócio não tem a ver com você, não é você o centro, é Jesus. E Ele está dizendo, eu te perdoo, vá e não peques mais. A culpa, ela te encerra na tristeza, ela te faz ficar patinando, ela não te deixa ir para frente. Agora o arrependimento não. O arrependimento é diferente. O arrependimento ele te faz olhar para o que você fez de errado, sentir a dor daquilo, fazer penitência, aprender com aquilo e recomeçar. Eu sempre uso os 2 exemplos de Judas Iscariotes, que sentiu culpa e se matou, e Davi, que depois do seu adultério e assassinato se arrependeu, fez penitência, recomeçou e se tornou o maior rei de Israel, cujo nome é citado mais de 1000 vezes na Bíblia. Davi se arrependeu, Judas se culpou. Culpa mata, arrependimento dói. Você já sentiu isso? Eu já senti isso, gente. Eu louvo a Deus por ter a história que eu tenho, viu? Que me causa muitos problemas às vezes, mas que
me faz entender com tanta compaixão os pecadores. Eu louvo a Deus, porque eu já contei meu testemunho pela Canção Nova várias vezes, né? Eu comecei a usar droga com 11 anos de idade. Eu era um menino bom, você era muito grandão, né? Sempre fui muito alto, eu tenho esse tamanho dos 12 aos 13 anos, eu tenho crescido de uma vez assim, com 13 anos já tinha barba, grande assim, né? Então, eu fui alguém que pecou muito. Eu entrei nas drogas com 11 anos, maconha, 13, 12 para 13, comecei a beber, fumar, 13 cocaína, 13 em diante, pasta base de crack, haxixe, cloroforme, tudo que você imaginava que dava grau eu usava na época, né? Usei muita droga, e usando droga fiz muita coisa errada, você pode pressupor, né? Era um menino, gente. Mas adolescentes acha que sabe tudo, né? Tirando os que estão aqui, claro, e os que estão assistindo. Você já percebeu? Quanto mais novo você é, mais certeza você tem. Quanto mais velho você é, mais dúvida você tem. Você se torna mais humilde, né? Você vê que você não é o dono da verdade, né? Mas eu, na adolescência, sabia tudo. Com 12 para 13 anos, namorava uma moça de 6 anos mais velha que eu, todo atrapalhado. E entrei em coma por causa de droga com 15 anos. Fui expulso de uma escola por causa de droga. Fui meio que expulso do time que eu jogava. A gente jogava handball, viajava, era um time, tinha ganhado já o campeonato paranaense, se eu não me engano, eu sou do Paraná, o campeonato brasileirinho, né, que valeria um brasileiro infanto juvenil. Fui expulso do time, entrei na droga, de novo, caí nas drogas, estava muito viciado, entrei em coma de novo com 16 anos. Gente, fiz coisas muito atrapalhadas, não tem noção, quase fui pai com 15 anos, muito atrapalhado. Só que eu tinha um coração bom, e eu louvo a Deus porque existiram pessoas que olharam para os Zandoná, eles me chamavam de Zandoná na época, né? Só o sobrenome lá na minha cidade, na minha região. Eu louvo a Deus porque pessoas olharam para mim e não me definiram pelo meu pecado. Está lá o drogado, está lá o viciado. Muitas pessoas fizeram isso, muitas. Eu não as culpo, não estou nem aí para elas, né? Estou aí para quem me olhou diferente. Mas algumas pessoas viram o Zandoná caído no chão, atrapalhado, perdido, e viram não só o drogado, viram a pessoa, tinha uma pessoa ali. Quando você olha o drogado na sua família, na sua rua, o ladrão, tem um filho de Deus ali dentro, tem uma pessoa ali. E o que vai restaurar essa pessoa é o amor, não é a condenação. Jesus, ele fez aqueles homens olharem para eles mesmos. Você não tem pecado, atira a primeira pedra. Como a gente tem facilidade de condenar, né? Como o ser humano não se coloca no lugar do outro, ele não olha os dois lados, ele simplesmente mal ouve a situação, já pronuncia a sentença. E fazendo isso, ele dá a Deus o direito e a autoridade de condená-lo e julgá-lo com a mesma medida, como está escrito no Evangelho. Muitas pessoas vão para o inferno por causa de condenação. Pessoas que estão jejuando, que estão comungando, que estão rezando o rosário, vão para o inferno porque estão condenando os outros. Porque você pode rezar o rosário e jejuar, você não é imaculado, você tem pecados que você nem percebe. Eu vou ler o que Santo Agostinho falou aqui depois. Porque Deus fala, a gente fala muito disso, né? A gente tem uma facilidade, né? De ver o erro no outro, como eu falava ontem na homilia. Eu vou achar até essa parte de Santo Agostinho para ler isso, depois eu retorno para a minha história aqui. Olha só, Santo Agostinho disse, no comentário a São João, né? Tem um livro dele de comentários ao Evangelho de João. Ele disse assim: antes de exercer a correção fraterna sobre o outro, que nós mesmos nos examinemos humildemente e com cuidado, porque pode acontecer de nós mesmos sermos pessoalmente culpados de faltas que condenamos no próximo ou em todos os outros. Você já percebeu que tem coisa que você vê o outro fazer, que você desce a lenha, na hora que você está sozinho, você pensa, eu também faço isso. Ou é só eu que já vivi isso na minha vida? Santo Agostinho continua: isso de fato é o que acontece frequentemente. Condena-se, por exemplo, um assassinato público, mas não se lembra que se tem o próprio coração torturado por sentimentos de ódio, tão culposo quanto o assassinato. Aqueles que acusam os fornicadores, os que fazem sexo, né, fora do casamento, não prestam atenção à peste do orgulho que a ideia da sua castidade lhe sugere. Olha o que Santo Agostinho está dizendo. Você está condenando o pecado do outro e você se sente tão casto, você está tão cheio de orgulho que você também está se condenando, porque o orgulho é o pecado principal, é o pecado de Lúcifer, né? De não querer servir porque ele se achava igual ou superior a Deus. Censuram-lhe os beberrões, mas não se abrem os olhos para a inveja que os consome. Você censura quem bebe, mas você é invejoso. Isso aqui é um doutor da igreja, para você não falar que o padre é muito,
está puxando muito. É o doutor da igreja, está canonizado, do 4º século. Em circunstâncias tão perigosas, continua Santo Agostinho, que remédio empregar? Como nos preservar do mal? Desta forma, quando virmos o outro cair no pecado, abaixemo-nos logo. Ele está dizendo, fazendo referência a Jesus, né? Ou seja, lancemos humildemente os olhos sobre as faltas que a fragilidade da nossa natureza não nos permitiu evitar, se a bondade divina não nos veio apoiar. Ou seja, quando você vê alguém caindo, dizendo Santo Agostinho, se abaixe e agradeça a Deus, dizendo, eu só não fiz isso que o outro fez porque a bondade de Deus me segurou. Francisco de Assis, ele fez os seus confrades jurarem que iriam enterrá-lo no cemitério onde eram jogados os piores ladrões, assassinos e assaltantes lá em Assis. Porque ele dizia, se tem alguém que merece estar lá, sou eu. São Francisco. Agora eu e você nos julgamos os imaculados, né? Muitas vezes. É preciso ter essa atitude de Jesus, se abaixar diante do pecador. Não para apoiar, para dizer, está certo filho, ame, que está tudo bem. Não, você está errado, mas eu acolho você, você não é o seu pecado. Porque é assim que Deus faz. Voltando à minha história e voltando ao sacramento da confissão, eu vivi essa história, gente, mas eu tive pessoas que me olharam além do meu pecado, que não viram o drogado, que não viram o causador de problemas, mas viram a pessoa, viram o Adriano Zandoná ali. E eu não seria padre, eu estaria morto se não fossem pessoas que me olharam como Jesus. Eu tenho certeza, eu estava perto de morrer. Eu perdi amigos com overdose, com acidentes na época. Mas graças a Deus, a minha mãe, pessoas do grupo de oração lá da cidade, às quais eu sou muito grato até hoje. De uma pessoa até questionou, por que você sempre está com aquela pessoa, só aquela pessoa tem o seu número, né? Que o padre não pode passar o número para todo mundo, senão ele não come, não reza e não lê, né? Não dá. E o padre tem que preparar as homilias, tem que rezar, né? O padre não é um solteirão, ele é casado com Jesus, né? Casado com a igreja, casado com Nossa Senhora, ele tem que alimentar o relacionamento, né? Imagina se você casado e não conversa com a sua esposa, a chapa vai ferver, né? Ou vice-versa. Mas a pessoa falou, por que sou aquela pessoa? Eu falei, porque foi aquela pessoa que me levou para o encontro. Primeiro retiro da minha vida. Que olhou para mim e viu além do meu pecado. Ela viu o que tinha no meu coração. E me levaram para aquele retiro. Gente, eu vou ser sincero, às vezes eu olho para mim mesmo e falo, será que eu como padre hoje me levaria para o retiro? Gente, eu pesava 112 quilos, né? Hoje eu estou com 101, emagreci um pouco, né? Emagreci uns 20 quilos esses tempos atrás aí. E estava com uma camiseta assim cheia de caveira, né, daquelas bandas de rock. Acho que era a camiseta do Raso de Porão, não lembro o que era. Fumei uns 7 baseados naquele dia, para ir para o encontro, tá? Minha preparação espiritual, né? Para ir para o retiro. Fui para o retiro por causa de uma mulher, por causa de uma menina, linda menina. Achei que eu estava indo por causa dela, na verdade, né? Deus me deu uma rasteira, nunca nem cheguei perto da menina. Foi só a isca que ele usou mesmo, né? Eu nem falei que não ia para o retiro, aí meu amigo, que Deus o tenha, já faleceu, falou assim, a fulana vai, já que você não quer ir, tá bom, vou passar a vaga para o outro. A hora que ele falou, a fulana vai, eu falei, opa, estou esperando esse retiro há anos. Cachorro sem vergonha. Fui por causa da menina. E a menina mesmo arrastava uma asa para mim, eu arrastava uma asa para ela, só que as nossas turmas não batiam, não. Eu era muito louco, ela era toda certinha. Falei, agora que eu vou nesse negócio, eu vou arrebentar, né? Cheguei lá na igreja com meus 112 quilos, com a minha cara muito simpática, com o olho, meu olho não andava vermelho. O pessoal pergunta, qual é a cor do seu olho? Eu falo, depende da época da minha vida, aquela época era roxo. Tanta maconha e tanta droga que eu usava. Infelizmente. Cheguei lá, e depois de uns anos, a mulher que me levou, a coordenadora do meu grupo, esse retiro foi numa cidade vizinha, né? Ela me disse que o dia que ela chegou lá comigo, a coordenadora geral do retiro chegou nela e falou, você é doida? Por que você trouxe esse cara aqui? Coordenadora geral do retiro. Ela não me viu como Jesus, mas a coordenadora lá da minha cidade viu. Falou, não, ele precisa. E todo mundo cantando e dançando, e eu só assim, ó. Aí a menina olhou para mim assim, você não vai dançar? Eu falei, claro. Só que eu só sabia dançar em show de rock, né? De punk rock. Eu comecei a dançar, depois ela falou, não precisa dançar não, a menina falou. Porque tinha aquelas músicas, né? Eu lembro que estava cantando uma música quando eu cheguei, dá um sol maior para mim, se eu não me engano. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Estava cantando essa música, eles faziam as coreografias, né? E eu na minha. Aí cheguei lá, todo mundo, na hora mais importante da pregação, eu saía para fumar, né?
Eu não sei se eu como padre hoje, como que eu agiria comigo. E todo mundo falando, esse aí não está ficando nada no coração. Mal eles sabiam que o Espírito Santo já estava me virando do avesso. Só que daí veio a cartada final, né? Porque Deus, ele sabe fazer as coisas, né, gente? O pessoal fala, o diabo é esperto, o diabo usa as brechas. Gente, Deus é muito mais esperto. Ele é educado, sim. Deus é educado, ele entra se você abrir a porta. Mas se tiver alguém rezando para você, por você, às vezes ele deixa um pouco a educação de lado e entra na brechinha também. Minha mãe estava rezando por mim muito, e muita gente. Foi a pancada. Eu lá, do lado da menina e tal, e eu já falei para ela, então, o que você vai fazer hoje à noite, depois daqui? Ah, a gente está no retiro, né? Eu falei, não tem problema, a gente pode conversar, né? Não, é melhor não, né? E nada estava me tocando, assim, muito. Deus estava fazendo, mas daquele jeito discreto, mas Deus sabe como fazer, né? Aí chamaram um cara lá, mais doido do que eu, um convertido, um cara que era traficante, cabeludo, para dar o testemunho. Na hora que o cara chegou, eu falei, isso daí... O cara tinha se convertido, sabe essas conversões assim astronômicas que acontecem? O cara, lindo a história dele. E aquilo tocou muito meu coração, porque era alguém que vivia o que eu vivia, entendeu? Era um maluco, tinha saído do tráfico e estava pregando ali. Ele tinha saído há um ano e pouco. Jovem também, devia ter uns 20 e pouco. Eu tinha 17, ele devia ter uns 21 por aí, 22 acho. Já estava pregando no encontro. Ali Deus tocou meu coração, porque Deus falou comigo, entendeu? Comigo, era a minha história. Por isso que eu tenho medo, às vezes, quando a gente que está pregando, que é cristão, fica muito puritano com as coisas. Se você ficar tão puritano, você só vai atingir os salvos, né? Mas Jesus veio para os pecadores, né? Não estou falando que você tem que pecar para ter história, viu? Tem gente que é assim, ai padre, eu vou lá fazer um testemunho, depois eu volto. Ai, cara de pau. E se não der tempo, se você morrer no meio disso? Deus não deu a ninguém autorização para pecar, e eu não sou orgulhoso do que eu vivi. Se eu pudesse escolher, eu não viveria. Mas infelizmente é o que é. Minha história é essa, eu não posso controlar o que já foi, né? E esse cara pregando mexeu comigo, gente. Ali eu entendi que Deus se abaixou. E aí, no domingo eu voltei lá, eu já estava mexidaço. E a menina percebeu que eu estava assim, né? Só que ela não sabia se eu tinha fumado e estava meio louco, ou se Deus estava atrapalhando. Eu gosto das duas coisas, né? Ela não sabia. Mas Deus mexeu muito comigo. Por quê? Porque no mundo que eu vivia, de droga, de bagunça, de briga, eu brigava muito na rua. E nunca ninguém tinha me olhado assim nos olhos. Nunca ninguém tinha me dado dignidade de pessoa, de filho. Aí eu lembro que no domingo, no momento, eu saí da palestra e entrei na salinha do lado, era numa escola, né? Onde estava o Santíssimo exposto. Eu juro para você, eu não sabia que o Santíssimo era o Santíssimo. Eu vi uma cruz lá com um negócio branco dentro, não sabia que era a Eucaristia. Você vê a minha cabeça, né? E eu cheguei e fiquei ali. E ali naquele momento eu tenho consciência que aconteceu comigo o que aconteceu com essa mulher. Jesus se abaixou, olhou nos meus olhos, me disse, se levanta, filho, não peca mais. Ali eu tirei o maço de cigarro que estava no meu bolso, deixei na frente do Santíssimo. E nunca mais essa porcaria tocou a minha boca. Nunca mais, naquele dia, nunca mais maconha, cocaína, cigarro, porcaria nenhuma tocou a minha boca. Porque Jesus me olhou nos olhos e me libertou pelo poder do seu amor, entendeu? Pelo poder da sua acolhida, pelo poder da sua verdade, me encontrando na minha miséria. Foi maravilhoso. Mas eu ainda tinha pena do pecado. Eu estava inimigo de Deus pelos meus pecados mortais, e eram muitos. Aí me pediram para ir confessar, né? E a guria lá no meio, a menina no meio, falando que eu tinha que confessar. Ai, Jesus, isso aí é demais, né? E eu tinha medo de padre que tava... Nossa, eu tinha medo de padre. Bicho estranho tal de padre, né? Vai morder a língua depois, né? Cospe para cima não, né? Não joga pedra que o telhado é de vidro, como diz o ditado. E eu fui confessar. E eu tinha um medo do padre. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Ali eu entendi que um padre na confissão nunca é uma pessoa somente. É Jesus. Em cada confissão é Jesus que ouve você, que absolve você, que encontra você. O padre era bravo, meu amigo hoje, Toninho. Mas ele foi tão assim, sabe? Quando você vê que não é a pessoa que está falando? Porque não tinha como ele saber o que ele me falou. Porque só eu e Jesus sabíamos o que eu tinha vivido. E ali quando ele levantou as mãos sobre mim e disse, eu te absolvo. Ali, naquele momento, o diabo deve ter chorado e falou, deve ter falado, agora eu perdi. Agora não tem mais volta. Porque o que dá autoridade sobre a sua vida para o demônio? O seu pecado. A sua miséria. O seu pecado mortal. O diabo quer que você morra em pecado mortal para você ir para o inferno. Mas ali o meu pecado foi perdoado. E ali, gente, eu comecei um novo caminho com Jesus.
uma nova história com Jesus. E claro, foi um processo. Eu tinha muitas feridas, eu tinha muitas mágoas no coração, eu tinha feito muita gente sofrer. Só que eu sabia que eu nunca mais ia ser o mesmo, porque ninguém tinha me olhado daquele jeito. Eu digo para você, quando Jesus te olha, nem que você queira, você nunca mais vai ser o mesmo na sua vida. E Santo Tomás dizia de que a dor de quem está no inferno e é batizado, que foi olhado por Jesus, é a dor eterna que os demônios vão ficar caçoando daquela pessoa. Jesus te olhou, te escolheu e você escolheu vir para cá. E você perdeu por sua escolha esse amor eternamente. Sabe? Na confissão Jesus te olha. Mas para quê? Para você perdoar, para você ser muito bom, aí você vai se tornar justo, aí você é perdoado e você não peca mais e começa a condenar todo mundo. É para isso que Jesus te olha? É para você ser um sacramento de misericórdia para os outros. Você percebeu que desde o início desse retiro, a palavra, se eu pudesse definir esse retiro em uma palavra, seria a palavra misericórdia. O Espírito Santo está nos conduzindo à misericórdia em cada pregação, em cada momento. Ontem na missa, ontem na minha pregação, nas orações, pelo que eu consegui perceber. Deus te perdoa para que você seja um sacramento de misericórdia. E Deus hoje, pela ação do Espírito Santo, está curando o coração de muita gente, sabe? Do sentimento de culpa. Gente que não se perdoa. Eu digo para você, não se deixe amarrar pela culpa, porque essa não é a vontade de Deus para você. Jesus se abaixa hoje para te levantar e para dizer, siga o seu caminho. Arrependa-se. Nenhum momento na Bíblia Jesus vai dizer, culpe-se. Mas a Bíblia diz, arrependa-se. Culpar é perder tempo, é ficar amarrado, é patinar. Arrepender-se, sabe, é começar uma vida nova com Jesus. Então não se prenda pelas vozes de culpa. E se perdoe. Ontem na missa eu rezava por isso, né? Porque se Jesus, que é Deus, se abaixou para te levantar, morreu numa cruz para te perdoar, quem é você para se condenar? No fundo, a autocondenação é também um pecado de orgulho. Porque eu disse, você está no centro, como eu pude fazer. Para de falar a palavra eu e coloca a seguinte coisa, coloca a questão da seguinte forma, como ele pôde fazer. Não é o que eu fiz, é o que ele fez na cruz. Você não é o centro, o seu pecado não é o centro é a salvação. Você não tem que dizer como eu pude fazer isso, você tem que dizer como ele pôde fazer isso por mim. O cinegrafista pode filmar ali a cruz. Eu estou entrando na frente da imagem que estava linda, desculpa, filma de novo. Nem parece que trabalha na televisão, né? Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde fazer isso? Olha para a cruz, você em casa e você aqui. Você que está aqui, eu vou vir um pouquinho para a esquerda para você ver melhor a cruz e o cinegrafista vai mostrar. A pergunta não tem que ser como eu pude fazer isso, mas a pergunta tem que ser como ele pôde fazer. O centro não é o seu pecado, não é você, é o que ele fez. Aí está a fonte da ferida, da cura, para a ferida emocional da culpa. Aqui está a fonte para a cura da ferida emocional, da autocondenação, da culpa, da inferioridade. Talvez você, como essa mulher, se sente inferior, eu sou um pecador. Talvez você, como essa mulher, se sente culpado. Talvez você, como essa mulher, está se condenando, sabe? Está se condenando. Mas você não tem que olhar para o que você fez. Você tem que olhar para o que ele fez. Fica em pé um pouquinho. Fica em pé. Nós não vamos olhar agora para o que nós fizemos, mas vamos olhar para o que ele fez. E olha aqui, isso aqui é uma imagem, claro, não é Jesus, mas nos ajuda a rezar. Olha aqui as chagas nos seus joelhos, olha aqui as chagas nos seus pés, olha aqui a chaga no seu lado, aqui no quadril, a chaga lá no peito, as chagas nas mãos, na cabeça. O livro do profeta Isaías diz que por essas chagas nós fomos curados. Por essas santíssimas chagas nós somos curados, redimidos, perdoados. O centro não é o que você fez, o centro é o que ele fez e continua fazendo em cada missa na cruz, na entrega, na doação de si, do seu corpo e do seu sangue.
Shibiria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la Ma, Kibiria la Masuri andara la Ma, era la Maria la Ma. Vai rezando bem suavemente, filha. Filha, suavemente, você aqui, você em casa. Vai rezando. Senhor, nós estamos aos pés da sua cruz. Continue rezando. Nós estamos aos pés da sua cruz, Jesus. Nós estamos aqui reconhecendo, somos pecadores. Eu sou pecador. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu te ofendi, com tristeza no coração, com lágrimas nos olhos. Eu peço perdão por todas as vezes que eu te ofendi com as minhas escolhas, com o meu desamor, com infidelidades, com raivas, com orgulho. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que te ofendemos. Nós reconhecemos que somos pecadores e clamamos misericórdia, mas nós também reconhecemos que pelas tuas santíssimas chagas nós somos curados. Nós também reconhecemos que pelas tuas feridas nós somos perdoados. O centro da nossa vida não é o que nós fizemos, não somos nós, não é o nosso pecado. O centro da nossa vida é o Senhor, é a tua cruz, é a tua redenção, é a tua salvação, é a tua ressurreição. Nós não olhamos para o que nós fizemos de ruim, mas nós olhamos para o que o Senhor fez de bom na cruz, morrendo por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir. Jesus, inebria-nos, mergulha-nos no teu sangue precioso, o sangue que escorreu das tuas chagas, Jesus, abertas, o sangue que escorreu do teu coração junto com a água. Mergulha-nos nesse sangue, Senhor, poderoso. E pela tua paixão dolorosa, pela tua dolorosa paixão, Senhor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem misericórdia dos nossos pecados. Sim, Senhor, cura as nossas feridas da culpa, cura as nossas feridas de inferioridade, de culpa, de alta acusação. Liberta-nos, Senhor, da acusação do demônio. Liberta-nos das feridas geradas pela autocondenação, pela culpa. Liberta-nos da autossabotagem. Liberta-nos das vozes do demônio, dos espíritos malignos que insistem em nos dizer que nós não somos bons o bastante, que nós não somos dignos. Sim, a tua cruz nos fez dignos, a tua morte nos dá vida, o teu sangue nos redime. Nós não queremos mais pecar, nós não queremos mais voltar à vida velha, mas nós acolhemos o teu perdão, que é imerecido, que é um dom gratuito, que vai além das nossas capacidades e aptidões. Senhor, eu te peço aqui perdão pelos pecados do mundo inteiro, Senhor. Eu te peço perdão pelos pecados dos pecadores públicos. Eu te peço perdão pelos pecados dos terroristas, dos traficantes, dos assassinos, das prostitutas, dos cafetões, daqueles que promovem guerra, aqueles que desviam dinheiro em corrupção. Eu te peço perdão pelos meus pecados, os pecados do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Tem misericórdia, tem piedade de nós. Pela tua dolorosa paixão, Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, da Canção Nova, dos nossos pecados, dos pecados da igreja, do mundo inteiro. Misericórdia, Senhor, perdão. Purifica com teu sangue as nossas vidas, liberta-nos da mancha do pecado e dai-nos um coração misericordioso, manso, humilde, acolhedor como o teu, Senhor. Shibiriala Maria la Maria Laria Laria la Ora la Maria la Xandara la Ma. Ninguém te ama como te ama.
cantado o início dessa canção, olhando para a cruz, você aqui, você em casa. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Deixa o Senhor te amar. Diga: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ainda diante da cruz, não sei se nós temos tempo, mas se não tiver tempo na transmissão, não tem problema, você que está aqui. Sei que nós estamos olhando para a cruz e nos sentindo profundamente amados, mas eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração agora. Fecha os teus olhos e você vai imaginar, você vai rezar com os seus sentidos agora. Você está sobre o Monte Calvário, ajoelhado diante de Jesus crucificado. Não tem mais ninguém, não tem os ladrões do lado dele, não tem os soldados romanos, não tem as mulheres. Você ajoelhado olhando para a cruz, como eu tenho a graça de estar agora, ajoelhado olhando para a cruz. E você está contemplando Jesus crucificado. Você está contemplando o sangue escorrendo das suas chagas. Você está contemplando, no auge daquela dor, a asfixia. Mas Jesus, mesmo sofrendo tanto, Ele está olhando nos seus olhos agora. É só você e Ele. E Ele está te dizendo: foi por ti. Porque eu te amo. Eu te amo com amor eterno, com amor infinito, com amor que você nunca vai encontrar em nenhum outro, em nenhum pecado. Você que está no pecado mortal, é para você que Jesus está falando. Ninguém te ama como eu. Você que está no adultério, na impureza, que fez uma escolha de vida, de identidade afetiva, humana, sexual, contrária à vontade de Deus, que no fundo do seu coração você sabe que não é o certo, o que Deus quer. Nem Ele nem eu estamos te condenando, mas Ele está te dizendo: volta para mim. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Você diante da cruz, e mesmo sofrendo, Jesus te olha com um olhar sereno, um olhar manso, um olhar de acolhida, um olhar de libertação.
E é só você e Ele, e o tempo para ali. O tempo para. Escuta agora o que Jesus está dizendo para você. É só para você que Ele vai falar agora. Escuta. O que Jesus está te dizendo? A muitos Ele está dizendo: quando você estava naquele pecado, eu estava lá esperando por você para te redimir, assim que você quisesse voltar para mim. Eu não me escandalizo com o seu pecado. Eu amo você, eu te vejo além do seu pecado, mas eu te chamo à conversão, porque o teu pecado mortal te faz meu inimigo, te faz perder o céu, te afasta de mim, te faz ser pertença de alguma forma do inimigo, como diz a primeira epístola de João, capítulo 3. Quem peca é do diabo, porque ele é o pecador desde o princípio, diz o Senhor. O Senhor está chamando você que está distante. Volta para mim. O Senhor está curando agora corações que estavam empedernecidos. Seu coração estava como uma pedra, rígido. Você não conseguia perdoar ninguém, você não conseguia olhar com misericórdia, porque no fundo, você estava amarga, você era uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz com a sua vida, com o seu casamento. Então você destilava essa amargura, esse azedume que estava te condenando. Mas Jesus agora está tocando o teu coração, te mostrando os seus próprios pecados e dizendo: eu te perdoo, eu te amo, eu te acolho, eu te entendo, para que você perdoe também. Jesus está te dizendo: já tem muita gente nesse mundo condenando. Eu não quero condenar, eu quero salvar. A igreja não é tribunal, ela é hospital para curar. Continue, você diante de Jesus no Calvário. Esse sangue está sendo derramado agora sobre você. O que Jesus te diz? Escute. Muita gente. Jesus está te dizendo: o seu pecado não é maior que o meu sacrifício de amor na cruz. O seu pecado não é maior que a minha misericórdia. Eu não me canso de te perdoar. Volta para mim. Eu não me envergonho do seu pecado. O seu pecado foi crucificado comigo. Eu sou mais forte. Pessoas que vivem no estado de pecado. Há mais de 30 anos você está nesse adultério, mas é hora de sair. Você, mulher, saindo com esse homem casado, é hora de deixar. Ele te dá dinheiro, ele te dá benefício, mas não é isso que Deus quer. Deixa agora. Você vivendo essa vida dupla, você é líder na igreja, mas não sai de zonas de prostituição. O Senhor não está te condenando, Ele está te chamando à conversão. Você vendo impureza na internet, o Senhor não te quer vivendo isso. Você mentindo, roubando, desviando dinheiro até da igreja. O Senhor agora está tocando você, te chamando a voltar. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Sente esse amor, ouve isso, é para você. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. O Senhor diz a você: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém
abraço nessa pessoa que está do seu lado e diz para ela: ninguém te ama e nunca te amará como Jesus. Diga para essa pessoa: Ele te acolhe, Ele te ama, Ele te acolhe como você está. Se você está acompanhando em casa, você pode fazer isso também com a pessoa que está aí pertinho de você. Esse amor é infinito, gente. Esse amor nos levanta, esse amor nos perdoa, esse amor nos dá uma vida nova. E vamos aplaudir com muita força esse amor de Jesus, esse amor que nos restaura. A gente fica até sem palavra, não é verdade? Diante de tanto amor a gente fica sem palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, selando esse momento profundo de cura. Muitas pessoas foram curadas, se sentiram amadas nesse momento como nunca foram antes. Você foi curado de traumas que você nem imagina. Coisas pela força do amor. Um amor incondicional, imerecido, eterno. Que desça sobre você, selando tudo isso que o Senhor fez. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Às 15 horas eu vou presidir a missa então de encerramento. Quem é da região está convidado a vir participar. E nunca se esqueça, ninguém te ama como Ele. Uma salva de palmas a Jesus.